Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. Hoje a gente vai desmistificar e declarar na prática o nosso imposto de renda de 2021. Então, se você é novo aqui, já se inscreve no canal, já deixa aquele like e a gente vai ver tudo aqui dentro do programa, quem precisa declarar, quais as diferenças que você tem entre os impostos ali que você vai precisar pagar ou não. Pois é, não é porque você está declarando imposto que necessariamente você vai ter que pagar imposto. Existe essa grande diferença entre declarar e pagar. E a gente vai entender tudo isso logo após a vinheta. Bom, galera, para começar, vamos entender essa diferença entre declarar e pagar. Pois é, não é porque você vai fazer a declaração anual de imposto de renda que você necessariamente vai ter que pagar alguma coisa. Pois é, você apenas ter a posse de bens não necessariamente vai fazer com que você tenha que pagar algum tipo de imposto. E quando a gente compra ações e a gente não fez operações de venda, nem obteve lucros com vendas de ações, por exemplo, a gente não é obrigado a pagar nenhum tipo de imposto. A gente vai simplesmente declarar esses impostos e não vai acontecer nada, não teremos que pagar nenhum centavo. Isso totalmente permitido dentro das leis. Para a gente já ficar esperto, a data limite para você entregar sua declaração de imposto de renda em 2021 é no dia 30 de abril. Então fique esperto, aqui a gente vai fazer todo o passo a passo, só com esse vídeo você vai conseguir fazer toda a parte da declaração, seja a parte de ativos no exterior, brasileiro, criptomoedas, tudo. A gente vai ver tudo aqui hoje dentro da declaração. Pois é, Lucão, mas quem que tem que declarar imposto? Bom, então a gente vai aqui para a tela do computador, no site do G1, para a gente ver necessariamente quem que tem que fazer a declaração anual de imposto de renda. E a gente já tem algumas... quem é obrigado aqui a declarar, na verdade, né? Então vamos lá. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28.500 e pouco em 2020. Então, se você recebeu esse valor no seu salário, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Lembrando que no imposto de renda de 2021, você vai ter que declarar o que aconteceu com o seu patrimônio no ano anterior, que é 2020. Então, na declaração de 2021, a gente vai declarar o que aconteceu em 2020. Se você começou a investir em 2021, investir em ações principalmente, você só vai ter que declarar em 2022. Então, esse ano você se salvou. Mas, então é justamente isso aqui, ó. Se você recebeu do seu salário mais de R$28.559,70, você tem que fazer a declaração anual de imposto de renda. Segundo, contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. O que são esses tipos de investimento? Por exemplo, a poupança. A poupança é um rendimento isento, né? A poupança não paga nenhum tipo de imposto, você recebe o rendimento líquido. Outro, rendimentos não tributáveis, né? Aqui a gente está falando aí de outros tipos de investimentos, ou também investimentos tributados na fonte, né? Quando a gente está falando aqui, normalmente renda fixa, né? CDBs, debentures, RDBs também, o próprio Nubank, o próprio Tesouro Direto, esses são investimentos que são tributados na fonte, né? O que a gente chama de IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Se você teve no ano de 2020 rendimentos superiores a R$40 mil no ano, nessa categoria aqui você também vai ter que fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Note que o imposto nesse caso aqui, ele já foi pago, então você não vai ter que pagar de novo na declaração, porque ele já foi retido na fonte, né? Então você não vai ter que pagar de novo porque já foi pago, né? Continuando aqui, quem obteve em qualquer mês de 2020 ganho de capital na alienação de bens ou direitos. O que é alienação? Alienação é venda. Se você vendeu algum imóvel, se você vendeu um carro, se você vendeu algum bem de grande porte, né, normalmente, você também vai ter que fazer a declaração de imposto de renda, ó, sujeito à incidência de imposto. Aqui vai entrar imóveis, automóveis, esses tipos de bens, né? Ou realizou operações em bolsa de valores. Pois é, se você tem uma única ação, se você comprou e vendeu, não tem problema. Se você negociou ações naquele ano de 2020, você vai ter que declarar. Não importa se você já vendeu, se você fechou o ano sem nenhuma ação, você vai ter que declarar. Mas fica tranquilo que aqui é bem de boa, tá bom? Olha lá, mercadorias também, se você teve algum ganho de capital com mercadorias, de futuros, né, que são ativos negociados em bolsa de valores, ou ativos que se assemelham a esses. Próximo, quem teve em 2020 receita bruta superior a R$142 mil em atividade rural, né? Que já é algo que não é para todo mundo, vão ser pessoas específicas. Também, quem tinha até o último dia de 2020, né, 31 de dezembro de 2020, a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, o valor superior a R$300 mil. Então, resumindo, se você tinha, no fim do ano de 2020, um patrimônio de R$300 mil, você também é obrigado a declarar. Continuando aqui,
Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês, né, que já é outra categoria também. Quem optou pela isenção de imposto incidente no valor obtido na venda de imóveis residenciais, né, você pode abater o imposto de um imóvel para comprar outro, né, você também vai ter que declarar. E aqui é uma grande mudança que aconteceu. Pessoas que receberam auxílio emergencial em 2020, além das parcelas, e também tiveram ganho acima de 22.847. Né? Então, essa galerinha, inclusive, e mais de 3 milhões de pessoas se encaixaram nisso aqui. Né? Pois é, teve pessoas que ganhavam renda, não se enquadravam no auxílio emergencial e pegaram. Né? Pois é, agora a vida vai cobrar, vão ser obrigados aí a devolver o auxílio emergencial. Bom, então agora que você entendeu a diferença entre pagar e declarar, pois é, né? Você não é obrigado a pagar sempre. Alguns investimentos são isentos, alguns vão ter incidência de imposto, alguns são cobrados diretamente na fonte, no caso do seu salário, no caso de rendas fixas, e alguns você mesmo vai ter que pagar na mão, né? Através de um DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal. Alguns investimentos de renda variável, né? Falando de ações, fundos imobiliários, algumas categorias você vai ter que gerar o DARF e pagar. Mas aqui o foco do vídeo é a gente aprender a fazer a declaração, não pagar o DARF. Se você quer aprender a gerar e pagar um DARF, clica no card aqui em cima, quando acabar o vídeo, vou deixar no final também para você aprender como que gera um DARF. Agora, de fato, a gente vai aprender como que a gente baixa esse programa da Receita Federal, né? Você vai simplesmente entrar aqui num Google da vida e vai digitar aqui, ó, olha só, DIRPF, né? Que é justamente Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Se você estiver investindo ou declarando como pessoa jurídica, aí aqui seria PJ, né? Que seria pessoa jurídica. Então, DIRPF 2021 download, vou clicar aqui e olha só, já aparece aqui, ó, o www.gov. Você vai clicar aqui no .gov e já vai aparecer justamente o link de download. Você pode declarar online, você pode fazer no iPhone, no iPad, nos Androids também você consegue fazer, mas como aqui eu estou no computador, você também consegue no Linux, no Mac, multiplataformas. Aqui a gente vai baixar justamente o do Windows, tá? Porque eu estou usando o Windows aqui e eu já baixei esse programa. O outro programa que você vai ter que baixar se você fez investimentos no exterior, aqui, Estados Unidos, outros países, é justamente o Carnê Leão, tá bom? Cada ano ele muda esse Carnê-Leão aqui, né? Tem novos programas e tal. Então, no caso agora, a gente vai ter que baixar o de 2020, que é referente ao ano de 2020. Eu já baixei ele aqui também. E olha só que interessante, ó. Estamos aqui, Carnê-Leão 2020. Tá? Baixa também o 2021, talvez seja necessário, mas baixei o 2020 e o programa da Receita Federal 2021. Já instalei os dois e eles estão justamente aqui, ó. Imposto de Renda Pessoa Física 2021 e o Carnê-Leão 2020 para a gente fazer a nossa declaração. Outras coisas que você vai precisar é justamente os informes de rendimento das corretoras, né? Então, como que você pega isso aqui? Porque, poxa, você vai receber dividendos, juros sobre capital próprio, né? Falando de fundos imobiliários agora, vai receber os rendimentos mensais e a gente não sabe isso de cabeça, né? Então, a gente tem que pegar isso justamente na plataforma da corretora. Eu posso entrar, por exemplo, aqui na plataforma da Clear, tá? Não vou mostrar meus dados aqui, mas estou fazendo login aqui na corretora da Clear. Vamos lá, já estou com ela aqui aberta, tá? Vou digitar os meus dados aqui. E prontinho, estamos aqui no site da Clear. E agora você vai fazer os downloads justamente dos informes de rendimento. Você pode vir aqui em minha conta, tá? Todas as corretoras é mais ou menos o mesmo procedimento. Eu vou mostrar como que faz na Clear, tá? Se você usar XP, Rico, Modal, Banco Inter, é basicamente os mesmos procedimentos que você vai ter que fazer aqui. Você vai vir na aba de impostos, tá bom? Abrindo aqui a aba de impostos, aí tem justamente o imposto de 2020, né? Já tem ele aqui. O que você vai ter que baixar vai depender das operações que você fez no ano, né? Se você fez day trade, vai estar aqui. Se você tem custódia de ações, vai estar aqui. Se você fez apenas operações swing trade, né? O que a gente chama de operações normais, vai estar aqui também. O que eu costumo baixar, porque eu sigo simplesmente o buy and hold de longo prazo, eu não vendo ações, dificilmente esse cenário acontece. O que eu preciso baixar é o anual e o de proventos, né? E o de conta corrente também, para declarar quanto dinheiro você tinha em conta corrente. Como eu já baixei esses três aqui, ó, o anual, o de proventos e o de conta corrente, ele já está aqui justamente na minha área de trabalho, ó. Tá aqui, ó, Clear, né, o anual e o de proventos. Ó. Então, tá justamente aqui, é o que a gente vai ter que declarar. Quando a gente está falando de imposto de renda, ó, deixa eu abrir o programinha aqui pra gente, ó. Quando a gente está falando de imposto de renda, a gente tem sempre que pensar em duas vertentes. Primeiro, a gente vai declarar quanto dinheiro a gente tem naquele bem, né? Pois é, se você tem ações, você vai declarar quanto dinheiro você tem naquelas ações, né? Com quanto você começou o ano de 2020 e com quanto você terminou no ano de 2020. Mas não é o valor de mercado, tá? A gente já vai entender um pouquinho melhor. Então, o primeiro ponto é você declarar quanto dinheiro você tem.
E o segundo ponto é você declarar quanto aquilo te gerou de rendimento, né? Aqui falando de dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos de fundos imobiliários, bonificações, juros sobre capital próprio, todos esses tipos de rendimentos, né? Aqui também isso serve também para renda fixa, porque você tem o dinheiro na renda fixa e você tem quanto esse dinheiro te gerou, né? Então sempre declara o bem e quanto que esse bem te rendeu. Esse rendimento ele pode ser tributado ou não, na fonte ou não. Então a gente vai olhar justamente aqui, ó. Logo que você abre o programinha da Receita, se você já declarou ano passado, você pode clicar aqui em importação, né? Inclusive, no final da declaração que você fizer este ano, eu recomendo você vir em ferramentas e você criar uma cópia de segurança e salvar isso aqui num pendrive, no seu Google Drive, em algum lugar, porque no ano que vem você consegue fazer um backup e aqui ele já vai puxar tudo para você. Você não vai ter que preencher os dados anteriores e os novos dados. Ele já vai puxar os anteriores, então fica bem mais fácil, né? Mas enfim, você vai vir aqui em nova, né? Se você está fazendo a declaração pela primeira vez no ano, você vai clicar aqui em nova e você vai clicar em declaração de ajuste anual. E aí você vai clicar aqui em iniciar declaração em branco, ó. Colocando aqui, você vai colocar seus dados, seu nome e tudo mais, né? Como eu já tenho a minha aqui, eu vou abrir aqui agora, ó. Eu já tenho a minha aqui, eu vou clicar aqui e prontinho, já estou com a minha declaração aberta. E aqui você vai colocar identidade do contribuinte, né? Você vai colocar aqui onde você mora, vários dados seus, ó. Deixa eu apagar os meus aqui e eu consigo mostrar para vocês, ó. Olha só. Bom, já apaguei aqui, ó. Bom, você vai colocar basicamente seu nome, título de eleitor, seu endereço, vários dados aqui você vai preencher. Você vai vir também na aba de dependentes, né? Se você tem filhos, alguma pessoa que dependa de você, você vai criar uma nova pessoa aqui, ó, vai adicionar tal, nome, tipo de dependente, né? Você vai colocar aqui filho, papapá, CPF, nome, vai preencher. Alimentandos, aqui vai ser outros tipos de dados, né? Que se você se enquadra nisso aqui. Agora falando da parte de investimentos mesmo, ó, você vai clicar aqui em rendimentos recebidos no exterior, se você tem que declarar alguma coisa do exterior, né? Principalmente para quem investe no exterior. Se você não investe nos Estados Unidos ou fora, você não precisa nem olhar essa aba aqui, né? Rendimentos isentos e não tributáveis. Lembra que eu comentei que alguns investimentos são isentos, alguns pagam imposto, né? Então aqui a gente vai declarar rendimentos que são isentos. Aqui em rendimentos sujeitos à tributação, a gente vai declarar investimentos que sofrem a incidência de imposto. Por exemplo, rendimentos de tesouro direto, rendimentos de Nubank, rendimentos sobre juros sobre capital próprio, né? Tudo isso aqui vai entrar justamente na aba de rendimentos sujeitos à tributação. A gente já vai ver como que faz tudo isso aqui na prática. Outros tipos de rendimentos aqui, ó, vamos lá. Imposto pago, se você já pagou algum tipo de imposto, né, algum DARF, você vai preencher ele aqui também, ó, no exterior, se você pagou alguma coisa, rendimento exterior, tem mais aqui, ó, imposto retido na fonte, se você já pagou imposto também, né, sobre a sua renda, enfim, continuando aqui, pagamentos efetuados, né, aqui você vai colocar, sei lá, plano de saúde, tem uma cacetada, tem uma lista aqui, ó, instrução, médico no Brasil, dentista, você pode colocar todos os seus gastos, né, às vezes você consegue até abater imposto, receber dinheiro de volta, se você fez doações, aqui, ó, bens e direitos, tá? Essa é uma das abas mais importantes que a gente vai usar na nossa declaração. Basicamente, as 3 grandes abas que a gente vai usar na declaração, né, principalmente para quem faz o buy and hold, bens e direitos, rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos sujeitos à tributação. São essas 3 grandes abas que a gente vai usar para fazer toda a nossa declaração aqui de forma bem tranquila, tá bom? Se você tem algum financiamento, alguma dívida, você vai preencher aqui, né? E aí tem outras abas aqui também. Você pode fazer importações, né, como eu falei, de dados anteriores para facilitar a sua vida. Uma aba que a gente vai usar também, né, principalmente para quem faz operações em bolsa, day trade, swing trade, né, não é tanto a minha praia, né, mas você pode vir justamente aqui, ó, operações comuns e day trade, ó, ou também, se você fez vendas de fundos imobiliários, vai ter outra aba aqui só para você declarar, né, então fica bem tranquilo, você coloca quanto de lucro você teve, ele já calcula o imposto, se você já pagou, você preenche aqui no imposto pago, então bem tranquilo, mas vamos lá, vamos fazer na prática esse negócio, né. Uma coisa também que muita gente me pergunta é como que declara o dinheiro do Nubank, né, ou também títulos públicos, renda fixa, CDBs. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu peguei justamente o informe do Nubank, tá? Isso aqui você consegue no seu e-mail ou você solicita para eles, ó, informe de rendimentos do Nubank e já vai aparecer aqui justamente, ó. A declaração do Nubank, ela é feita de 2
duas formas, tá? Primeiro você vai declarar essa parte da NU financeira e depois você vai declarar também a parte da NU pagamentos, né? A empresa é dividida em duas partes, então você vai ter que preencher duas abas aqui da nossa declaração. Vamos lá. Primeiro, lembra que eu falei, a gente vai declarar primeiro a parte de bens e direitos, né? Então vamos lá. Quanto eu tinha aqui em bens em 31/12 de 2019 e 31/12 de 2020, né? Ele me dá o saldo aqui e eu vou simplesmente preencher. Então vamos lá, vamos abrir o programinha aqui, ó. Primeiro eu vou vir em bens e direitos. Essa aqui é a parte inicial da nossa declaração. Então eu viria aqui em novo, tá bom? Vou vir aqui em novo, ó, o código. Quando a gente fala de renda fixa, é o código 45, tá bom? A aplicação em renda fixa. Se você não sabe o código, é só simplesmente você vir aqui e digitar, por exemplo, renda fixa, ó, já aparece aqui. Ou então RDB, né? Vamos ver se aparece. O RDB não sei se aparece. Olha lá, RDB, tesouro, acho que não vai aparecer, mas é a aplicação de renda fixa também, né? Então, tudo que for tipo de renda fixa vai entrar aqui como código 45, tá? Colocou? Aí você vai colocar se é do seu titular, né? Se você for o titular. Se for do seu dependente, você vai declarar aqui independente, você vai selecionar qual dependente é aqui, vai aparecer o nome da pessoa, né? Então eu vou deixar aqui investimento no Brasil e agora a gente vai pegar o CNPJ da NU Financeira. Então vamos vir aqui, pegar aqui o texto, eu vou selecionar, Ctrl+C, Ctrl+V, vou preencher o CNPJ e a discriminação, você pode colocar aqui, ó, saldo no Nubank, por exemplo, né? Saldo no Nubank, na verdade vamos preencher aqui, ó, saldo no Nu Financeira, tá bom? Saldo no Nu Financeiras, beleza? Aí você vai colocar o valor que você tinha aqui em 2019, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, opa, Ctrl+V aqui, e vou pegar o valor que eu tinha em 31/12 de 2020, ó. Você apaga isso aqui, dá um Ctrl+V, prontinho, ó. É isso aqui, tá? Coloquei. Agora eu vou simplesmente clicar em OK. Ele vai aparecer aqui em algum lugar da minha lista. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, saldo no financeiro. Apareceu aqui, ó, código 35, né? Como essa aqui já é minha declaração do ano passado, já tem tudo preenchido aqui, né? Então, ó lá, ele já até puxou, inclusive, os meus dados do ano passado aqui. Ele não preencheu o novo, porque eu não preenchi, né? Na prática, eu não precisaria ter criado essa nova linha aqui, né? Então, eu vou apagar ela aqui e pronto, seria basicamente isso aqui. Então, você declarou a primeira parte, agora você tem que declarar o rendimento dessa parte, né? Lembrando que o Nubank é uma renda fixa, né? É um RDB, ou títulos públicos, então ele tem a incidência de imposto. Então, eu vou vir aqui em rendimentos sujeitos à tributação e vai ser justamente aqui, ó, rendimentos de aplicações financeiras, tá bom? Código 6. Ou você pode digitar rendimentos de aplicações e tal. Vou colocar aqui, ó, renda fixa não aparece, né? É rendimentos, ó. Rendimentos de aplicações financeiras, né? Código 6, tipo do beneficiário titular, aí já aparece o nome aqui e tudo mais. CNPJ da fonte, é o mesmo ali no financeira, né? Pronto, vai vir aqui, vai dar Ctrl+C, Ctrl+V. Nome da fonte, ele já puxa sozinho aqui. E o valor do rendimento, então 393,60. Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, ó, OK. Quando você clica em OK, ele já vai aparecer aqui, ó. Olha lá, apareceu bem aqui, ó. Olha lá, rendimentos, aplicações financeiras, NU financeira, tal. E o valor que você recebeu no ano de 2020 completo, né? Então aqui ele já puxa tudo isso aqui automático para você no informe, tá? E aí você vai fazer o mesmo procedimento para a parte 2, tá? Como não é objetivo ficar perdendo tempo mostrando parte por parte, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez agora, né? Porque você vai lá na aba de bens e direitos, só que agora você vai declarar esses outros valores aqui. E mesma coisa, você vai também na aba de rendimentos sujeitos à tributação e vai declarar mais R$25 aqui, só que agora não é como NU financeira, é como NU pagamentos, tá bom? Então, essa parte do Nubank é bem simples. Isso que eu ensinei pro Nubank funciona igualzinho com qualquer outro tipo de renda fixa, né? Inclusive títulos públicos do Tesouro. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, nos meus informes, vamos pegar o informe da XP, né? Que eu tenho renda fixa, tinha renda fixa bastante, e título público também, Tesouro Selic, né? Então, vamos vir aqui, ó, já abri ela aqui, tô com o meu informe de rendimentos da XP, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo reduzir essa parte de cima. Primeiro investimento, vamos lá, rendimentos isentos. Isso aqui é uma renda fixa, ó, tá lá o nome dela aqui, né? Aqui ele tá mostrando o total, ó, quanto de rendimento eu tive com renda fixa, né? Então mostra tudo aqui, ó, tal, tem a parte resumida, né? Olha lá, isso aqui é todo o resumo, né? Rendimento sujeito à tributação, quanto que deu, ó, quanto que foi fundos, quanto que foi clube de investimento, papá. Isso aqui você não vai usar na prática, né? Você vai usar a parte de baixo dele aqui, ó. Você vai usar de fato aqui, ó, aqui o detalhamento você vai usar, tá bom? Então vamos vir aqui, ó, por exemplo, eu vou declarar um CDB, né? Ou uma LCA, ou um CRA, vamos ver se tem algum CDB aqui, ó, deve ter CDB também, vamos ver se tem algum CDB aqui, ó. Ó, aqui, CDB, ó, por exemplo, CDB. A declaração ela já vem com os códigos aqui, né? Algumas, né? Nem todas vêm. Então facilita. Ó. Por exemplo, quero declarar esse CDB aqui, ó. Como que eu faço? Vou vir aqui, selecionar,
quero declarar esse CDB aqui, ó. Como que eu vou fazer? Vamos lá. A gente vai vir aqui no programinha da Receita, a gente vai vir em bens e direitos, lembra? Sempre declaro o bem depois do rendimento. Então, bens e direitos, novo, vou colocar o código dela aqui, ó, código 45, né? Rendimentos de aplicação financeira, ele já mostrou aqui pra gente, inclusive, ó lá, código 45, né? Então, vou colocar aqui, ó, código 45, titular, CNPJ, aqui você vai colocar o CNPJ da sua corretora, tá bom? Então, vou copiar aqui o CNPJ da XP, vou colocar aqui na declaração, prontinho, ó. E a discriminação, você vai justamente copiar esse código aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E aqui a posição que você tinha nele, né? Eu tinha 9998 no final de 2019, ponto. E vou colocar quanto que eu fechei em 2020. Eu fechei com 0 porque provavelmente ela venceu, né? Olha lá, ela venceu em 2020, no mês de maio, ó. Então eu fechei com 0 nela, tá? Então eu vou colocar aqui, né? Não que o meu dinheiro foi valer 0, né? Esse dinheiro caiu na minha conta corrente e foi para outro lugar. Por isso que você faz a declaração, para o governo saber onde você está ganhando dinheiro, para onde foi seu dinheiro, onde está, né? Para justamente não acontecer sonegação, né? Mas eles sonegam pra caramba. Então, essa parte aqui tranquilinho, você vai clicar em OK, né? Declaramos o bem. Agora a gente vai declarar o rendimento desse bem, que está justamente aqui, ó, rendimentos líquidos, né? Olha só, R$ 996,04. Esse rendimento aqui, como é um CDB, e a gente sabe que CDB paga imposto, a gente vai vir justamente na aba de rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, vai clicar aqui em novo, vai colocar rendimentos, tipo de beneficiário titular, CNPJ da fonte, nome da fonte, o valor, como já está aqui, eu já vou preencher. CNPJ da fonte, você vai colocar a própria XP aqui, ó, olha só. CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora. Já puxou sozinho o nome da XP aqui, ó. Aqui, pronto, deu OK, é isso aqui, tá? Declaração é isso aqui, não tem segredo, não tem dificuldade. Principalmente se você tá só na parte de investimentos, não tem segredo nenhum. É isso aqui, é você olhar o PDF e jogando os dados, tá bom? É isso que eu fiz para um CDB, vale para debêntures também, ele já mostra se é rendimento sujeitos à tributação. Então, Lucão, como que eu sei, por exemplo, vou declarar uma letra de câmbio, não sei se ela paga imposto ou não, aqui já mostra rendimento sujeitos à tributação exclusiva. Então, onde você vai declarar? Rendimento sujeito à tributação exclusiva, né? Então, é sempre assim, declara o bem, depois declara se é isento ou não, tá? É só isso aqui. E aqui na aba que a gente viu agora de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que a gente usou para CDB, Tesouro, esse tipo de renda fixa que sofre incidência, a gente tem também as rendas fixas que não sofrem incidência, né? Como, por exemplo, poupança, letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário, CRA, CRIs, debêntures incentivadas. Essa parte que é isenta de imposto, você também vai declarar os bens e direitos, de acordo com o informe de rendimento, né? Mas você também tem que declarar o rendimento isento, tá bom? Então você vai clicar aqui em rendimentos isentos, o código é o código 12, tá? Você pode vir aqui em novo, código 12, ó lá, rendimento de caderneta de poupança, letras hipotecárias, letra de crédito do agronegócio, imobiliário, LCA, certificados de recebíveis do agronegócio. Então esse tipo de renda fixa isenta de imposto, você vai declarar aqui justamente como código 12, tá? Mesmo os dados aqui você vai preencher e tudo mais, tudo que está no informe de rendimento. Bom, continuando aqui, né, a gente pode também ter a parte de fundos de investimento e tudo mais, ó. Se você for declarar fundos de investimento, né, fundos de investimento têm incidência de imposto, né? Alguns são isentos e tudo mais, mas a maioria tem incidência de imposto. Então aqui ele já dá o código, ó. Código 72, se eu fosse declarar um fundo. Eu zerei todas as minhas posições em fundos no ano passado, ó. Vocês vão ver que eu fechei tudo com 0. Ó. Eu não tenho mais dinheiro em fundos de investimento, né? Eu mudei essa metodologia na minha vida. Inclusive, se você quiser entender por que eu não uso fundos de investimento, nem previdência, nem nada desse tipo, clica no card aqui em cima que vai ter um vídeo bem detalhado do porquê eu não uso, tá bom? Mas continuando aqui, ó, se eu fosse declarar um fundo de ações, por exemplo, ó, código 74. Então eu vou vir em bens e direitos, vou vir em novo, código 74, ó, fundos de ações. Inclusive, se for fundos de índice também, ETFs, vai estar aqui, ó, fundos de investimento de índice de mercado. Ó. Então, se for ETFs também, você vai declarar nessa parte, né? Mas, vamos clicar aqui, titular CNPJ. Ó, aqui já vai ter o CNPJ do fundo, tá? Aqui não é o CNPJ da corretora, é do fundo. Então, Ctrl C, Ctrl V. E aqui você pode colocar o nome do fundo, né? Pode dar um Ctrl C, Ctrl V, o nome do fundo aqui, ó, nível 1. Asca BDR, nível 1. Comecei o ano com 10 mil, esse ano com 10 mil, fechei o ano com 0 e pronto, ok. Aí beleza. Se você não teve rendimento líquido com isso aqui, você não precisa colocar, tá? Você não precisa preencher que foi 0.
tá bom? Foi zero, você não precisa preencher, beleza? Se fosse um fundo de renda fixa, o código já é 72, né? Então, novo, aí você vem aqui, código 72, olha lá, fundo de longo prazo, renda fixa. Se for um fundo de renda fixa de curto prazo, tem aqui, ó, curto prazo, é código 71, né? Isso aqui tá no nome do fundo, e se for de curto prazo, ele vai aparecer aqui, ó, tá? Vai aparecer o código para você. E como tá em rendimento sujeito à tributação, se teve algum rendimento aqui, você vai justamente na parte de, vamos pegar aqui, ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Você vem aqui, novo, papapá, você vai preencher, né? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ano passado eu tive rendimentos do, sei lá, vamos pegar aqui, ó, fundo do Azequest aqui, ó, Azequest Lúcio, um fundo de renda fixa. Código 06 também, ó, você vai ver aqui em novo. Se você digitar fundos, não vai aparecer, ó, isso aqui é rendimentos de aplicações financeiras. Né? Mesma coisa, titular, beneficiário, CNPJ do fundo, se fosse o Azequest, ó, copio aqui, Ctrl C, Ctrl V. Nome da fonte pagadora ele já puxou, né? Se não puxar, você põe o código aqui. E o dinheiro que ele te rendeu, ó. Pá, ok. Isso aqui é declaração de imposto de renda, tá? É isso aqui, não tem monstro, não tem bicho de 7 cabeças, é bem de boa. Outras duas modalidades que é muito importante você saber declarar, afinal, se você tiver previdência privada, funciona de uma forma um pouquinho diferente. São duas categorias, basicamente, de previdência privada que a gente tem. A primeira delas funciona da mesma forma, tá? Você vai declarar tanto a quantidade dos bens que você tem, quanto aquilo rendeu, né? Então, na aba de bens e direitos, você vai vir aqui em novo e você pode digitar, se a sua previdência for VGBL, né? Aqui falando de previdência privada, tá bom? VGBL, ó, você digita VGBL, já vai aparecer aqui os dados, ó. Você vai colocar se você é o titular, o CNPJ da previdência em questão, a discriminação, você vai colocar o nome dela e tudo mais, e os dois valores vai vir nos seus informes de rendimento, tá? Não tem problema nenhum. Se você fez algum saque, algum resgate, que vai constar também no informe de rendimento, você vai vir justamente aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e você também vai declarar como código 6, tá bom? Porque tem a incidência de imposto, tá? Então, esse é o VGBL, é bem simples. E temos também a outra categoria de previdência, que é a PGBL. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Só que se você digitar PGBL, não vai aparecer nada. Digita previdência complementar, ó. Vamos ver aqui, ó, complementar, vamos ver se aparece aqui, ó. Também não vai aparecer, nem PGBL não vai aparecer. Onde que você informa se você tem um PGBL? Você vai ter que vir aqui em pagamentos efetuados, porque ele não é uma conta que tem um saldo exatamente. Né? Basicamente aqui você vai informar no código 36, tá bom? Ó, previdência complementar. Você vai informar com quanto você contribuiu no ano de 2020, tá? Então é bem simples também. Se você fez isso aqui, vai ter um informe de rendimento com os valores aqui, ou se não tiver, provavelmente você vai ter os extratos, né? Então você soma tudo, coloca aqui tudo mais, os dados da entidade, da previdência, então é bem simples também. Bom, então isso aqui fecha a parte de renda fixa, né? De fundos, fundos de investimento, fundo multimercado, fundo de ação. Tudo isso aqui é nessa parte, tá bom? Seu informe vai mostrar exatamente o que você tem que preencher. Agora, a gente vai começar a entrar na parte de renda variável, né? Brasil, Estados Unidos, fundos imobiliários, criptomoedas, ouro. Vamos começar a entrar nessa parte. E a gente vai começar justamente pelos fundos imobiliários. Como que a gente faz a declaração de fundos imobiliários? Vamos lá. Como sempre, a gente vai declarar primeiro os bens, né? Então vamos declarar quanto você tem em fundos imobiliários. Como que você faz isso? Você vai vir aqui, ó, em novo, tá bom? Novo. Você vai vir aqui, ó, código, você pode digitar imobiliário, ó, já vai aparecer aqui fundo de investimento imobiliário, ou se você decorar, é o código 73, tá bom? Preencheu aqui, você vai colocar o titular, e aqui muita gente se confunde, muita gente coloca o CNPJ do fundo, né? Porque vamos supor, por exemplo, que eu quero declarar um fundo, deixa eu entrar aqui, ó, na corretora, ó, vamos entrar, na verdade, no Google, tá? Vamos entrar aqui no Google. E aqui, por exemplo, no Google, eu posso preencher justamente um fundo imobiliário, sei lá, um VISC11, por exemplo, né? Se eu coloco o VISC11 aqui, já aparece o fundo imobiliário e pode aparecer o CNPJ dele também, ó, se eu colocar aqui, ó, CNPJ. Ó lá, aparece o CNPJ dele aqui, ó, vamos ver se aparece nas linhas aqui dele. Vamos lá, vamos ver se aparece aqui o negócio. 3, 2, 1, olha só, já aparece o CNPJ dele aqui. Muita gente se confunde e coloca esse aqui. Só que, na verdade, você tem que preencher com o CNPJ da administradora do fundo imobiliário. Como que você pega isso aqui? Tem um site muito tranquilinho que é o fis.com.br, tá? Ele já mostra o CNPJ das administradoras, então posso vir aqui, pegar justamente o VISC, já dou um OK, ó, já vai aparecer ele aqui embaixo, dou um OK, e olha só, aqui já aparece o CNPJ da administradora, que é a BRL Trust DTVM, ó. Então é esse CNPJ que eu vou preencher, ó. Vou Ctrl C, vou abrir aqui o programinha da Receita, né, dou um OK, já puxou aqui o CNPJ, e aqui eu vou ter que declarar
quanto dinheiro eu tinha. Lembra no comecinho que eu falei que você vai ter que declarar quanto você gastou com o investimento, não o valor de mercado? Pois é, aqui você não vai preencher quanto dinheiro você tinha nele na cotação do mercado. Você vai colocar quanto dinheiro você tinha gastado nele até 2020. Vem comigo que isso aqui vai ficar bem simples agora. Então, vamos colocar aqui, ó. A gente sempre faz a declaração da parte de renda variável com base no preço médio, que é justamente o que eu falei. É com base no quanto você gastou naquele investimento, não quanto ele já te gerou. Isso falando de renda variável, tá bom? A renda fixa já foi daquele jeito que a gente fez. Agora, falando de renda variável, é dessa forma que a gente vai fazer. E vamos supor que você comprou, não sei, por exemplo, 5 cotas, vamos fazer um exemplo, né? 5 cotas de VISC 11, né? Ao preço de, sei lá, vamos supor que você pagou R$100 na cota. Depois você fez outra compra em 2020 também, mais 10 cotas de VISC 11 também, VISC 11, ao preço aí de, vamos supor que você pagou 110, né? E agora vamos supor que ela vale, vamos supor que no fim do ano de 2020, a cotação dela na bolsa tivesse, por exemplo, aí 150. Né? Você não vai declarar como se ela valesse 150, tá? Isso aqui não é ilegal, isso aqui é justamente o que eles mandam a gente fazer. Você não vai declarar com a cotação de 150, você vai declarar com quanto você gastou. E como que você calcula quanto você gastou? É justamente que a gente chega no preço médio, tá bom? Preço médio é quanto você gastou. Como que calcula? É o total que você gastou dividido por quantas cotas você comprou. Quanto que eu gastei aqui, ó? Nesse dia eu teria gastado R$500, né? Que foi justamente R$100 vezes 5. Nesse outro dia eu teria gastado R$1.100, né? Então, justamente, eu gastei R$1.100 mais R$500, que dá justamente 1.600. Isso aqui dividido por 15 cotas, que foi o total que eu comprei no período, né? Então, 15 cotas. E vai dar justamente quanto? Ó, fazer 1.600 dividido por 15, tá bom? Vai dar justamente R$106,66 é o meu preço médio, né? Então, PM igual R$106,66. É esse preço médio que você vai declarar. E Lucão, e se eu fiz uma venda no meio desse período, vendi 3 cotas? Não importa, tá? Você só vai simplesmente subtrair essas cotas aqui, o seu preço médio vai continuar igual, tá bom? Então ele só quer saber quanto que você gastou. Você não vai ter que considerar essa venda, você só vai considerar as compras, porque ele quer saber quanto você gastou. Tá bom? Então, ignora as vendas, você vai subtrair as vendas, não vai ter que mudar os cálculos, tá? Continua os mesmos cálculos. E tá bom, vamos lá. Como que a gente declara isso aqui? Pode ser, eu tenho quantas cotas mesmo? Vamos supor que eu tenho aqui, né, 15 cotas no total, né? Então, eu tenho 15 cotas. Vou vir aqui no programinha da Receita, vou colocar, ó, 15 cotas de... Vou colocar em letra maiúscula, né? Fica legal. 15 cotas de VISC 11 ao preço médio de, né, ao PM, né, preço médio de, quanto que deu? 106,66, né? Então, daria justamente isso aqui. Aí, se você quiser detalhar mais, né, porque isso aqui é uma discriminação, né, é justamente para ficar ali na linha, para você ver o que tem ali dentro, você pode colocar também, né, totalizando o valor de, quanto que daria isso aqui, ó, né? 15 cotas vezes 106,66, daria justamente aí R$1.600. Então, você pode arredondar aqui, ó, R$1.600, né? Note que, mesmo o valor de mercado hoje estando R$150, você não vai colocar com base no valor da cotação, tá? É sempre o preço médio, você não precisa olhar a cotação disso aqui, tá? Então, quanto você tinha em 2019? Se você não investir em 2019 ainda, né, você vai simplesmente deixar zero. Agora, você fechou o ano de 31/12/2020 com esse valor de 1.600, né? Em preço médio, tá bom? Então você dá um okzão aqui, ó. Pronto, ele já puxa. Quando você der ok, ele vai aparecer aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Cadê ele aqui, ó? Vamos dar uma procuradinha. Código 73, né? Cadê? Vai estar por aqui, ó. Aqui, ó, 15 cotas de VISC 11 ao preço médio de 106 e pouquinho e tal, e ele já põe o valor aqui, ó. Então, é justamente nessa aba de bens e direitos que você vai ver o quão rica é uma pessoa, porque aqui ela vai declarar carro, casa, se for imóvel, você vai declarar aqui imóvel rural, se for automóvel, você vai declarar aqui, ó, veículo automotor, tal. Então, aqui você vê se a pessoa tem foguete, se ela tem helicóptero, é tudo aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui, ó, helicóptero, avião, né? Aeronave, ó, aeronave. Então é aqui que a pessoa declara os bens que ela tem. É justamente nessa aba que você vê o quão rica uma pessoa é, tá bom? Então, bom,
essa parte aqui é de renda de fundos imobiliários, né? Você vai declarar, vai colocar o CNPJ da administradora, você vai colocar quanto de preço médio tinha no último dia de 2019 e no último dia de 2020, tá bom? Sempre com base no preço médio, as vendas não interessam nesse momento. Agora, se você fez vendas com lucro de fundos imobiliários, né? Aí já entra outra categoria, tá? Agora falando de vendas, alienação de patrimônio, né, em bolsa de valores. Você vai vir na aba de operações com fundos de investimento imobiliário, na parte de renda variável, tá bom? Vamos supor que no mês de junho, né, inclusive no mês passado eu fiz isso, eu não lembro exatamente quais foram os valores, mas eu tive que pagar uma DARF de acho que de R$ 1.200, tá bom? Para eu pagar uma DARF de R$ 1.200, eu tive que ter tido um lucro de R$ 6.000, né? Então coloco aqui, ó, lucro em julho, por exemplo, R$ 6.000, né? Ele já calcula o imposto devido automaticamente, porque o imposto sobre ganho de capital com fundos imobiliários é de 20%, então ele já calcula aqui. E como eu já paguei o imposto, eu vou simplesmente vir aqui e colocar que eu já paguei, né? É importante você realmente ter pago, né? Porque se você não pagou, a você vai cair no pente fino, tal, vai dar vários problemas para você. Seu CPF pode ser irregular, você não vai conseguir fazer operações, você não vai conseguir abrir conta em lugar nenhum. Então, sempre esteja em dia com a receita, tá bom? Então, se você já pagou, vai mostrar aqui. Se você não pagou, ele vai mostrar no finalzinho que você está devendo imposto. Tá, nos informes aqui, ele vai mostrar um resumo, né? Se você está devendo imposto ou não. Então, se você não pagou, você vai ter que pagar isso aqui, vai ter que regularizar. Então, aqui você preenche essa parte, né? Então, aqui você vai sempre colocar o balanço total do mês. Né? Como eu praticamente não vendo nada, né? O que aconteceu? Por que eu tive esse lucro? Porque eu zerei todas as minhas posições de fundos imobiliários. Se você quer entender o porquê que eu fiz isso, clica no card aqui em cima, eu não invisto mais em fundos imobiliários. Não acho que eles sejam investimentos ruins, mas para o meu perfil não faz sentido. Então, simplesmente zerei. Por isso que teve um mês aqui que eu tive que fazer esse DARF, né? Então, lucro de 6 mil, paguei 1.200 de imposto, show de bola, zerei minha posição. Né? Então, essa foi a parte de fundos imobiliários. Deixa eu ver minha colinha aqui para ver se está tudo certo. Falei sobre o CNPJ, falei onde pegar o CNPJ da administradora, código 73. Né? Agora, você também tem que declarar, além disso que a gente já viu, de bens e direitos, se você vendeu com lucro, vai ter que declarar aqui. Se teve prejuízo, você pode colocar aqui também, né? Você pode vir aqui em prejuízo, no mês de janeiro eu tive R$ 1.200 de prejuízo, né? Você pode preencher aqui, ó, menos 1.200, papapá, né? Então vai ficar tudo balançado aqui, ó, ele já coloca o preju e tudo mais. Então você pode optar por colocar os prejuízos aqui também. Né? Agora, a gente tem que declarar também os rendimentos dos fundos imobiliários, né? Lembra, sempre declarar o bem, né? E aqui no caso da renda variável, você tem que você mesmo calcular o ganho de capital aqui, né? Isso que a gente acabou de mostrar aqui, ó, nessa parte, é justamente a ganho líquido, né? O ganho de capital que a gente fala. Então você vai ter que declarar isso aqui. E você também vai ter que declarar os rendimentos dos fundos imobiliários que são isentos, né? Então você vai vir aqui em rendimentos isentos, tá? Eles entram como categoria 26, se eu não me engano. Vamos pegar aqui, ó, é outros, né? Eles entram justamente aqui, ó, em rendimentos isentos, tá bom? Código 26. E aqui você vai vir tipo do beneficiário titular, se você for o titular. Vai vir aqui, vai colocar o CNPJ do fundo imobiliário em questão, né? Então você vai vir aqui, né? Pode entrar no FIS.com. FIS.com aqui, por exemplo, é o VISC11, qual que é o CNPJ dele? Tal, pega aqui, ó, VISC11, pá, colocou, copiou o CNPJ dele aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? CNPJ, nome da fonte pagadora, aí você vai colocar aqui, ó, BR, Trust, tal, né, que é o nome da administradora. Fechou? Não é o nome do fundo, tá? O nome da administradora. Descrição, aqui você pode colocar rendimentos de 15 cotas de VISC11, por exemplo, né? Rendimento de 15 cotas. Aí você põe o valor aqui, me rendeu no ano total de R$ 150, por exemplo, né? Mas como que você faz isso aqui? Se você não sabe de cabeça, né? E ninguém vai saber de cabeça, você vai ter que baixar justamente os informes de rendimento, né? Então, onde que você pega esses informes de rendimento? Da mesma forma que eu fiz, só que na parte de proventos, tá? Então você vai vir aqui em proventos. No caso, a maioria dos meus fundos imobiliários ficavam na Rico, né? Então eu tenho os proventos aqui da Rico, né? Vou abrir ele aqui pra gente. E olha só que interessante, ó. Aqui a gente tem, vamos pegar fundos imobiliários em questão, ó, por exemplo, aqui, né? Pegar aqui, ó, fundos imobiliários, FII rendimento, CSHG, CRI, né? Esse aqui, na verdade, é o fundo HGCR, tá bom? É o Fundo de Investimento Imobiliário, Credit Suisse, é de não sei o que lá, né? De CRI aí. Então, ó, eu pego todos os rendimentos que ele me pagou, tá bom? Então ele já dá o total aqui, ó, total, tá vendo? Total aqui embaixo. Ele me rendeu R$271, né? Então justamente você vai vir aqui, tá? Vai abrir o programinha, vai preencher com os dados do HGCR, né? Vai preencher aqui, no caso aqui eu fiz do VISC, só para fazer um teste. E aí você vai preencher aqui o valor que ele te rendeu, né? Deixa eu fechar esse monte de coisa aqui. Você vai vir aqui com o valor que ele te rendeu, seria 270,20, tal. Aí você coloca justamente ele aqui no programinha da Receita. Aí você deu OK.
Ponto, show de bola. Declarou o bem, declarou se você teve ganho de capital, não necessariamente com aquele bem, mas o balanço total de fundos imobiliários do mês, justamente o que a gente viu na parte aqui de renda variável com fundos imobiliários, e você vai declarar também os rendimentos desses fundos imobiliários. Na categoria Outros, vai colocar o CNPJ, tal, o nome da fonte pagadora da administradora e a descrição, né? Rendimentos, tal, e o valor que isso te rendeu, né? No caso aqui, você pode somar todos os rendimentos, tá? Você vai pegar o total, você não precisa fazer mês a mês isso aqui, né? Se eu fosse fazer mês a mês aqui só pro HGCR aqui, tá ferrado, né? Então aqui ele já mostra, né? Então você põe o total, tá show de bola. Agora falando de ações, né? As ações são a mesma coisa. Você vai declarar aqui em bens e direitos, tá? O código das ações, se não me engano é código 31, tá? Aqui ações, ó, justamente. Você vai clicar aqui em ações, tá? Titular. Aqui é o CNPJ da empresa, tá? Então vamos fazer o exemplo real aqui, ó. Por exemplo, eu quero declarar minhas ações de Engie, né? Vou vir aqui, vou jogar no Google, ó, vou vir aqui, ó, CNPJ Engie Brasil, né? Já sei que o nome dela é Engie Brasil. Então, tá justamente aqui, ó. Lá, CNPJ dela, dá um Ctrl C, Ctrl V, prontinho. E aqui você vai declarar igualzinho a gente fez nos fundos imobiliários, ó. Então, por exemplo, eu tenho, vamos pegar a minha mesma aqui, ó, vamos ver se dá certo. Então, ó, tô aqui com os números reais da minha carteira mesmo, né? O meu preço médio de Engie era R$ 34,00, tá bom? É R$ 34,00. Então, é esse preço médio que eu vou declarar, né? 217 ações ao preço médio de R$ 34,33. Se você não tem uma planilha como essa aqui, tem uma dessa gratuita aqui embaixo para você baixar, tá bom? E também você pode ter um aplicativo como Kinvo, como Trademap, que já faz esse preço médio automaticamente gratuito para você, tá bom? Então, vou vir aqui, vou colocar, olha só, são 217 ações, né? 217, vou colocar aqui, ó, ações de Engie 3, né, que é justamente o código de negociação do ativo, ao preço médio, ao PMD, aí você vai preencher seu preço médio, 34,33. Né, pronto, preenchi, vou colocar em reais aqui, né? Aí você, se você for mais detalhado, você pode colocar totalizando, aí você calcula, né? 217 vezes 34,83 daria aí R$ 7.449, tá? Então totalizando esse valor aqui, né? Se você for mais detalhista, tá? Coloca esse valor aqui e aí você vai declarar quanto você tinha no fim do ano em preço médio também e quanto você tinha aqui no fim do ano em preço médio, né? Aqui, como a gente já calculou, ó, 744961, né? Já tá certo esse aqui. Agora, quanto que eu tinha no fim do ano? Se você começou a investir em 2020, aqui vai ficar zero mesmo. Se você já tinha, que é o meu caso, né? Eu já tinha, né? Então vou vir aqui, ó, na minha planilha. E aí o que eu faria? Eu simplesmente apagaria tudo que eu fiz até 2020, até acabar 2019, ó, né? Aqui começa 2020, então eu apagaria tudo aqui de 2020, ó, apagaria tudo aqui, pronto, show de bola, e colocaria meu preço médio, ó, 34,85, fechou? Então, como que eu faria isso aqui? Teria 251 cotas vezes 34,85, né? Então eu viria aqui, ó, 251 cotas ao preço de 34,85. Então eu teria que colocar 8747. Então eu viria aqui, tal, declaração, 8747, pá. Né? Pronto, é isso aqui. Quanto você tinha no final de 2019, quanto você tinha no final de 2020, tá bom? E aí você vai dar um ok e você vai fazer isso para todas as suas ações. Né? Lembra, a gente declarou aqui os bens. Agora, se você teve ganho de capital, né, se você vendeu ações e tudo mais, a gente vai ver que tem isenção para vendas de ações até 20 mil, para o ouro também tem essa isenção, né, posso vir aqui, ó, rendimentos isentos, né, se você teve ganho de capital vendendo até 20 mil reais por mês em ações, né, não é lucro de 20 mil reais por mês, é vendas de até 20 mil reais por mês em ações, dias diferentes, tá, categoria de swing trade. Você vai vir aqui em novo e vai ter, ó, se você não vendeu ações, você nem precisa se preocupar com o que eu estou falando agora, tá bom? Você vai colocar aqui, ó, ganhos, deixa eu colocar aqui já, bolsa. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista, negociações em bolsa de valores, na alienação de até 20 mil reais em cada mês, tá? Então você vai colocar aqui, aí você pode fazer por ação o total do ano, tá? Vamos supor que você lucrou no ano com swing trade e tal, 5 mil reais. Preencheu 5 mil aqui, ponto final, coloca aqui ok, já era, tá finalizado, tá bom? Então você pode fazer o total do ano aqui. Se você quiser fazer operação por operação, porque você é mais detalhista, tudo bem. Operação por operação não. Mês a mês, porque você é mais detalhista, você pode fazer. Mas aqui você já pode colocar o do ano, que vai dar tudo certo. Isso eu falei para operações de venda com isenção. Agora, se você fez swing trade ou day trade,
se encaixando em pagar imposto, né? Se você vendeu mais de 20 mil por mês em ações, tendo lucro ou prejuízo, você vai vir justamente aqui na aba de renda variável em operações comuns e day trade. Tá? Clicando aqui, você vai ter justamente essa aba, ó, tá? Aqui você vai ter todos os meses, ó, tá? Então você vai separar por meses essas operações. Se foi day trade, você vai preencher nessa coluna. Se foi swing trade, operações comuns, né? Você vai preencher nessa outra coluna. Por que tem que preencher em colunas diferentes? Porque cada imposto é diferente para cada tipo de operação, né? Então, por exemplo, ó, se eu tive aqui mercado à vista em ações, eu lucrei no mês R$2.000, né? Ele já, no mês de janeiro, por exemplo. Ele já vai calcular aqui o imposto que eu estou devendo, ó. Ele calcula R$300. Se você já pagou esse imposto, você vai preencher aqui, ó, justamente no imposto pago, ó, descendo aqui, ó, imposto pago. Já paguei R$300. Pá, pronto, tá zerado, beleza? Se você pagou o DARF e tudo mais, você vai simplesmente preencher aqui, tá pago. Se você realmente tiver pago, você não vai ter problemas com a receita. Então é isso aqui, tá bom? Se você fez swing trade e tal, acima de 20 mil, ou se você fez day trade, ó, day trade vai dar mais imposto, né? Porque o imposto é um pouquinho maior no day trade. Ó. Ele já mostra as alíquotas aqui, ó. Olha lá, a alíquota sobre lucro de day trade é 20% e sobre swing trade é 15%. Então aqui ele já daria R$400, que daria um total de R$700 de imposto devido, né? E aí você coloca aqui, já paguei os R$700. Pá, pronto, ó, tá lá, R$700. É isso aqui, tá? Não tem segredo você fazer. Lembrando que aqui tem toda a parte mercado à vista, mercado com ouro, tem outros aqui, ó, ativos financeiros fora da bolsa, ouro, né? Mercados de opções aqui, mercado futuro, se você negociou contrato de índice, coisa que eu não uso na minha metodologia, mercado a termo, né? Ele mostra o resultado total aqui. Então você vai fazer isso mês a mês, tá bom? Não tem segredo. Se foi algum dependente seu, você vai fazer aqui, tá bom? Sem problema nenhum. Agora, a gente falou aqui, declarar os bens, declarar se você teve lucro com a venda do bem. Agora a gente vai declarar os lucros com os rendimentos, né, dividendos, juros sobre capital próprio. Aqui na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, você vai declarar os dividendos, né? Onde que você pega isso aqui? Justamente no seu informe de rendimento. Ó. Aqui, como a gente viu da Engie. A Engie me pagou dividendo em 2020, né? E me pagou também juros sobre capital próprio em 2020. Então eu tenho que declarar isso aqui em abas diferentes, porque o dividendo é isento e o juros sobre capital próprio não é isento. Então você vai ter que declarar em outra aba. Então vamos lá, vamos declarar os dividendos, né? Colocaria aqui, ó, vamos abrir aqui o programinha da Receita de novo. Vou vir em rendimentos isentos e não tributáveis. O bom da Engie vai ser que ela já vai mostrar os dois casos pra gente. Então vou vir aqui em novo, tá bom? Se foi bonificação, você vai colocar aqui, ó, bonificação, tá? Aí você coloca quanto você recebeu em bonificações, né? Bonificação, se você não sabe, é quando a empresa te paga em ações, ela não te paga em dinheiro, ela te paga em ações. Aqui você vai preencher o nome da fonte pagadora, quanto que deu com a cotação do preço médio no dia, né? Enfim, então é bem tranquilo. Mas falando de dividendos aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, lucros e dividendos, tá bom? Então, olha lá, tipo de beneficiário, você é o titular, aqui você vai colocar o CNPJ da Engie Brasil, tá? Então você vai vir aqui no Google, vai pegar o CNPJ da Engie Brasil, tá? E vai jogar aqui, nome da fonte pagadora já puxou, e aqui o valor, né? Quanto que me deu de valor aqui, ó? Me deu 218,98, tá bom? No caso, você vai declarar o valor líquido, tá? 218,98, que no caso, porque não tem imposto de renda, é o mesmo valor. Então eu vou simplesmente vir aqui no programinha, vou preencher, vou dar um OK, prontinho, já apareceu aqui, ó, 218,98, tá aqui, ó, Engie Brasil, tal, tá bom? Você pode, se você fez errado, você pode editar aqui e tal, tranquilo, sem neura, tá? Vamos lá. Agora a gente vai declarar o juros sobre capital próprio. Ele não é na aba de rendimentos isentos, porque o juros sobre capital próprio tem incidência de imposto. Então você vai vir aqui em rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, tá bom? Clicou aqui, tal. Você vai vir em novo e vai digitar juros sobre capital próprio. Tá? Então vai estar justamente aqui, tipo de beneficiário titular, CNPJ da Engie, né? Vamos pegar o CNPJ da Engie aqui, ó, com copiar, colar, tá bom? Nome da fonte pagadora ele já puxou e você vai colocar quanto de juros sobre capital próprio total ele te pagou, tá bom? Daria aí 73,76, tá? Então vai preencher aqui, deu um OK, pronto, ó, note que eu coloquei o ganho líquido, tá? Não o valor bruto, tá bom? Então, vai lá, dá um OKzão ali e já apareceu aqui, ó, 76 e pouco, ó, cadê? Tá aqui embaixo, ó. Ó lá, juros sobre capital próprio, tal. Então é isso, tá? A declaração é muito simples, não tem segredo nenhum. Continuando falando de ações aqui, agora a gente vai olhar justamente como que faz isso no exterior, tá bom? Bom, mesma coisa, a gente vai declarar
quanto dinheiro a gente tem naquele bem, nas duas datas, e quanto isso gerou de dividendos, proventos pra gente, né? Então vamos lá, vamos vir aqui em bens e direitos, vou clicar aqui em novo, vamos lá, código 31, se for ações, né? Normalmente quando a gente investe na Avenue, exterior, coloca aqui titular, tá bom? Localização, aqui vai ser o código 249 se for nos Estados Unidos, tá bom? Então coloca aqui o código 249. Discriminação, aqui você vai preencher, por exemplo, vamos lá, vamos supor aqui, vamos pegar uma minha, só pra gente ter uma base, vamos pegar aqui, ó, exterior, tá? Vamos pegar a Apple, por exemplo, pegar a Apple, ó. Quanto que eu tinha no final de 2020? Eu vou zerar esse negócio aqui, ó, tá? Zerei aqui. Agora eu vou pegar simplesmente quanto que eu tinha em 2020, ó, no preço médio aqui, né? Eu tinha 21,88 ações, dou um Ctrl C, né? Vem aqui 21,88 ações de, vou colocar em letra maiúscula, né? Ações de APL ao preço médio de... Quanto que é o preço médio? Em reais, tá? Não é o preço médio em dólar. Então, se você não sabe o seu preço médio em reais, é justamente você pegar quanto você comprou no dia, tá? Vamos supor, comprei 213 dólares no dia. Você vai multiplicar pelo fechamento do dólar no dia e vai sair o valor em reais. Esse valor em reais, você vai dividir pela quantidade que você comprou e vai sair justamente o seu preço médio, né? Se você fez várias operações, aí você vai simplesmente pegar o total que você gastou em dólar, né, com todos esses preços médios do fechamento do dólar aqui, tá? Se você quiser essa planilha aqui, tá no download aí, tá bom? Então, ou você pode calcular na mão também sem problema nenhum, né? Então é isso aqui. Então eu vou pegar aqui o preço médio, ó, 358,41, tá? O preço médio de 358,41, e aí prontinho, é isso aqui, ó. Totalizando tanto, ó, deu, por exemplo, 7843, ó. Então, cifrão 7843, por exemplo, né? Deu justamente aqui o total que eu gastei, ó, e 24, tá? Então isso aqui, você pode até colocar, ó, referente a Apple. Pronto, show de bola, tá perfeito. Isso aqui já tá bem detalhado, tá bom? Você não precisa aprofundar muito mais do que isso aqui, você poderia até tirar essa parte aqui do final, sem problema nenhum. Aí se você não tinha em 2019, você deixa zero. Se você tinha, você põe o seu preço médio na data e o seu novo preço médio aqui, que é 358 vezes 21 e pouquinho, que vai dar justamente os 7.843,24, tá bom? Então, prontinho, ó. Clicou em OK, declarou sua ação nos Estados Unidos. Ela vai aparecer aqui, ó. Olha só, 21,83 ações de APL ao preço médio de... Você pode até vir aqui, ó, para ficar mais detalhado, adquirido na corretora Avenue.us, tá? Corretora americana. Você pode até fazer isso para ficar mais detalhado ainda, para nunca você ter problema nenhum com Receita Federal, tá bom? Tudo bem detalhado, é a receita para você não cair em pente fino. Então você pode detalhar aqui a discriminação da forma que você quiser, né? Essas são as informações obrigatórias, né? Aqui a corretora não seria tão obrigatório, mas ajuda, tá bom? Melhor. Então aqui, código das ações, estado, né, o país que você colocou, e justamente a discriminação com os detalhes aqui, e os seus preços médios em dinheiro, tá bom? Dinheiro sem cotação de mercado, tá? O preço médio total que você gastou investido. O dinheiro que você gastou, tá bom? Não é quanto vale hoje, é quanto você gastou. Agora, a gente tem que declarar também justamente a parte de rendimentos no exterior, né? Rendimentos no exterior aqui, pessoa física, tá bom? Então vou vir aqui exterior, agora que entra justamente o Carnê-Leão, né? A gente pode abrir o Carnê-Leão aqui, ó. Deixa eu abrir ele rapidinho pra gente aqui. Aqui, ó, Carnê-Leão. Vou abrir ele, tá? Você vai criar um novo demonstrativo, se você não tem. Você pode importar dados do ano anterior, eu não vou importar agora. Você vai preencher justamente o seu CPF aqui, ó. Vou preencher. E o seu nome, tá bom? Vou colocar meu nome aqui, ó. Pronto. Deu um OK, abriu. E aqui é o seguinte, ó. Logo que você abrir, vai aparecer aqui esses seus dados, né? Você vai preencher seus dados aqui sem problema nenhum. E você vai vir justamente em livro e caixa de escrituração, né? Para você preencher os seus rendimentos no exterior, tá? Se você usa uma corretora como a Avenue, por exemplo, vou até abrir ela aqui rapidinho pra gente, ó. Vou colocar meus dados aqui, fazer um login rápido pra gente pegar os dados, porque justamente a Avenue fornece isso aqui praticamente pronto pra gente. Ele pede para eu colocar um token aqui, ó. Vamos lá, Avenue, vou ter que colocar o token. Vou até pausar aqui para não atrasar. Bom, então vamos lá, estou justamente com o código dela aqui já, é justamente 742625, tá? Um token para
blindar a sua conta. E estamos aqui com os meus ativos, né? Tenho cerca de $12.600. Se você quer aprender como investir, como gerar resultado, como atingir rentabilidades que eu atingi de 45% ao ano, você pode se inscrever justamente para a próxima lista de espera do Método Investindo com o Lucas, o meu treinamento aí para investidores, para quem quer de fato se aposentar 20 anos mais cedo. Então, deixei a opção para vocês, o link está aqui embaixo na descrição. Continuando aqui, como que você pega os relatórios dos seus dividendos? Você vai vir justamente em relatórios, está justamente aqui, ó. Vai vir em informes de rendimento, tá? A grande vantagem da Avenue é que ela libera tudo isso aqui para você. Se você teve vendas com ganho de capital, vai estar justamente aqui, né? Você vai declarar da forma que a gente fez lá, só que para investimentos no exterior. E rendimentos vai estar justamente aqui, ó. Então, no caso eu cliquei em 2021, né? Não é aqui, é em 2020, tá? Então, rendimentos de 2020. E aqui ele dá todas as instruções pra gente, ó. A cotação, os UPTAX, né? Se você está usando outra corretora, você tem que pegar justamente a cotação PTAX do dólar no Banco Central, referente ao último dia da primeira quinzena. Isso aqui complica, né? Então, se você não usar a Avenue, usar uma corretora que não faz isso aqui automático, você vai ter que fazer isso na mão, tá? Isso aqui dá um trabalhinho, tá? Mas continuando aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos ver se teve algum dividendo de Apple ano passado. Acho que em novembro teve. Aqui em novembro teve dividendos de Apple, né? Então, aqui ele já explica, ó, o rendimento a ser informado é o rendimento bruto convertido em reais, tá? Então, o que eu vou informar é justamente aqui, ó, rendimento bruto convertido em reais, tá? Então, tá justamente aqui. Como que eu faço agora, Lucão? Vamos lá, você vai abrir o Carnê-Leão, foi no mês de novembro, tá? Então, você vai clicar em novembro, vai colocar aqui novo, e você vai preencher aqui o código 3002, tá bom? Que é justamente rendimento recebido no exterior relativo a outros rendimentos, tá bom? Então é justamente aqui. Que dia que foi recebido? Ó, foi dia 12 do 11, tá? Então vou preencher aqui, ó, dia 12 do 11. Prontinho. Aí você vai colocar aqui, ó, dividendos, vou colocar aqui, ó, dividendos de AAPL, referente aí você vai colocar o número de ações que você tinha na data, né? Então aí você vai olhar na sua planilha, você vai ver referente a, por exemplo, aqui na minha planilha, vamos ver aqui, ó, foi em novembro, né? Então seria mais ou menos até aqui, ó, até aqui. Então eu veria quantas ações eu tinha até aqui, coloca lá, por exemplo, deu 21 ações, referente a 21 ações, 21 ações recebidas na corretora Avenue.us, tá bom? Então faz isso aqui, ó, dividendos de Apple referente a tantas ações, tal, no valor de R cifrão, quanto que deu ali, ó, 25,05, ó, 25,05. Aí você preenche aqui, ó, 25,05. Pronto, ó, dá um ok. Se você incluir novo aqui, ó, por exemplo, eu recebi 3 dividendos de outras empresas aqui no mês de dezembro. Ó, recebi JP Morgan e TFLO, que é um ETF de tesouro americano. Poderia clicar aqui em incluir novo, tá? E aí você já pode preencher os novos aqui referentes ao mês de novembro, tá? Isso aqui é realmente chato, você vai ter que fazer um por um, tá? Um por um, infelizmente. Não tem muito o que fazer, não dá para você preencher o anual, tá? Tem que ser um por um. Agora, você vai vir aqui, você pode voltar aqui, ó. Você vai vir em exportar, tá? Você vai criar uma cópia de segurança, ó. Deixa eu ver se tem aqui exportar. Aqui, ó, exportar para o IRPF 2021. Você vai clicar aqui, tá? Clicou aqui, deseja gravar? Sim. Aí você vai colocar aqui, ó, vai clicar tal, vai colocar OK. Aí você pode salvar na sua desktop, tá bom? Aqui, dá um OK. Demonstrativo não será gravado por existirem pendências, né? Deseja verificar? Sim, deixa eu verificar. Ele pede para eu preencher a minha ocupação, meu nome, meu endereço, né? Isso eu não vou preencher agora, porque não é o foco do vídeo, mas quando você fizer isso, você vai vir aqui no programinha da Receita, vai clicar em importar dados do Carnê-Leão, e aí vai estar na sua área de trabalho um arquivinho aqui, ó. Tá? É só você puxar, depois que você tiver feito isso, você não precisa mais mexer nessa aba, tá bom? Já vai aparecer tudo aqui automaticamente, nos meses, tudo certinho, tudo mais, tá? Você não vai ter problema nenhum com isso aqui, tá bom? Falamos sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações, declarar os bens e direitos, ações Estados Unidos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as criptomoedas, né? Pois é, isso foi um negócio que mudou na nossa declaração desse ano e você vai ter que declarar basicamente bens e direitos, tá? Porque ela é uma moeda, ela não te gera retorno, tá bom? Então você vai vir em bens e direitos, tá? Você vai clicar aqui novo, ó. Se você digitar cripto, já vai aparecer aqui, ó, criptoativo bitcoins, outros ativos de criptomoedas aqui, moeda digital conhecida como altcoins aqui, provavelmente vai entrar Ethereum, Litecoin, esse tipo de bitcoins, ou demais criptoativos não considerados criptomoedas, né? Payment tokens, nem sei o que é isso aqui. Mas poderia vir aqui em criptomoedas bitcoins, né? Titular, mesmo esquema das ações, tá? Por exemplo, vamos colocar 0,5
bitcoins ao PM, né, o preço médio de, aí você vai pôr o preço em reais, tá? Você não vai colocar nada em dólar aqui, é tudo em reais, tá? Então vamos supor que você chegou a pagar, sei lá, 100 mil reais no Bitcoin, né? Ao preço médio de 100 mil reais. Quanto isso aqui daria hoje, né? É o que você gastou, não é quanto vale hoje, tá bom? É quanto você gastou. Totalizando o valor de... Aí você põe lá, por exemplo, você vai multiplicar 100 mil reais por meio, vai dar 50 mil reais, né? Então, totalizando 50 mil reais, por exemplo, você preenche aqui 50 mil reais e quanto você tinha em 2019 em preço médio também. Vamos supor que era, sei lá, 0,25 bitcoins ao preço médio de, sei lá, 50 mil. Daria 0,25 bitcoins ao preço médio de 50 mil, daria aí 12.500 reais. Então, você preencheria aqui, ó, 12.500. Agora, se você nunca teve Bitcoin, isso aqui vai ficar zero mesmo, tá bom? Sem problema nenhum. Então aqui você consegue declarar os bitcoins, você consegue declarar também dinheiro que está, sei lá, em ouro, por exemplo. Ó. Vou colocar aqui, ó, ouro. Né? Se você tem dinheiro em ouro, seja em fundos, se for em fundo, você declara como fundo multimercado. Agora, se você tiver dinheiro em ouro físico mesmo, tal, vai ser justamente aqui, ó, ouro. Se você tem ETFs, você vai declarar justamente como ações, tá bom? Justamente aqui, ó, vamos lá, ações. Né? Se for um ETF de índice, vamos lá, ó. Ações aqui, ó. Se for um ETF de índice, vai ser justamente aqui, ó, fundo de investimento de índice de mercado, tá? Então é nessa linha que você vai seguir. Lembrando que os dividendos nos Estados Unidos, eles já são tributados em 30%, né? Se a gente for olhar aqui na Avenue, a gente já vê que ele tem um imposto de 30%. Porém, como ele já foi pago lá, você não precisa pagar imposto de novo aqui. Então esse rendimento ele chega isento aqui pro brasileiro, mas você já pagou lá de qualquer forma, né? Isso chama lei da reciprocidade. Tudo que você já pagou de imposto lá, você não vai ter que pagar de novo aqui. Então isso é uma mão na roda, né? Facilita porque você já pagou lá e é só colocar no Carnê-Leão que fica bem simples. E se você tem dinheiro em dólar, em moeda estrangeira e tudo mais, se você tem dinheiro em casa, alguma coisa nesse sentido, ou em alguma conta corrente, né, no informe de rendimento vai aparecer também, ó. Então se você tem aqui, ó, conta corrente, ó, conta corrente, ele já vai aparecer aqui, ó, depósito bancário em conta corrente no país. Se for em conta no exterior, aqui, tá bom? Aqui é o valor em saldo mesmo, tá? Não é preço médio, nada. Aqui é o valor em saldo. Então você coloca, tinha tanto na data de 2019, tinha tanto na data de 2020. Agora, se você tem também dinheiro em, sei lá, exterior, a moeda, vamos lá. Supor que você tem dinheiro em espécie, né, na sua casa, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, você pode ter o ouro em espécie, né? Você vai ter que declarar o seu ouro em espécie. Esse aqui tem 15 gramas, vou ter que declarar. Se você tem os bitcoins, né? Por exemplo, tem uma hard wallet, né? Que justamente aqui eu carrego os bitcoins. Se você quer entender como que usa isso aqui, clica no card aqui em cima. Se você tem dinheiro em espécie, né? Por exemplo, dólar, como eu falei. Se você tem dólar em espécie na sua casa, você vai ter que declarar também. Né? Então é bem tranquila a declaração, não tem muito segredo, não é bicho de 7 cabeças. Dá trabalho? Dá um trabalhinho, tá bom? Mas não é nada absurdo, não é que é difícil, é que é muita coisinha, pequenas coisinhas para você fazer, né? Então você pode declarar tudo aqui. Ó. Se tem algum tipo de coisa que eu não citei aqui, é simplesmente você digitar aqui, sei lá, índice, né? Aqui, ó, fundos de índice. Ah, ETF, não aparece. ETF é o que? É um fundo de índice. Então, um galpão, um apartamento, tem um monte de coisa aqui, ó. Mercado futuro, se você tem posse de algum ativo de mercado futuro, né? Então, aqui tem tudo, ó. Poupança, você pode digitar aqui, ó, poupança. E olha só, já aparece aqui também, ó, caderneta de poupança, poupança para construção. Tem tudo que é categoria aqui, tá? Você não vai ter problema nenhum, basta você digitar. Se não tiver aqui o que você está procurando, digita aqui nos comentários, que vai ser o meu maior prazer aí poder ajudar vocês. Bom, preenchendo tudo isso aqui, você vai simplesmente descer, tá bom? Você vai descer aqui, ó, e você vai colocar para salvar, né? Você tem que salvar isso aqui. Estando tudo certinho, você vai clicar em entregar declaração. Se não tiver tudo certinho, vai aparecer aqui o que está errado, né? Por exemplo, se eu tentar entregar agora, vai dar um monte de erro, ó. Ó lá, porque tem um monte de erro. Eu posso clicar aqui para ver quais são os erros, ó. Ó lá, mudei endereço e tal, não informei valor, enfim, né? Vai ter um monte de erro aqui. Então, você tem que ficar atento a esse erro. Se você clicar, ele já te leva para o erro, você pode arrumar. Né? Então, bem tranquilo também, não tem problema nenhum. E depois que você tiver tudo certinho, não envia ainda, tá? Salva uma cópia disso aqui para no ano que vem você conseguir justamente importar os dados. Facilita muito, de verdade, facilita muito mesmo na hora que você tem todos esses dados para você poder importar. Aí você vai clicar em cópia de segurança, você vai vir em gravar, né? E aí você pode salvar justamente aí no seu computador, ou no pendrive, ou na nuvem, ou onde você achar melhor, tá bom? Vai facilitar muito a sua vida.
E depois disso, você vai vir justamente aqui na parte de entregar, né? E você vai simplesmente clicar aqui em enviar, né? E já vai tudo para a Receita, tudo certinho, e você vai receber um comprovante. Esse comprovante eu recomendo que você salve também, porque em algum momento você pode precisar, né? Se em algum momento, sei lá, você vai abrir conta em algum lugar que pede o seu comprovante da declaração e tudo mais. Então tenha todos esses dados guardados, eles podem ser sim muito importantes, né? E depois você consegue justamente imprimir tudo isso aqui, né? Descendo aqui, ó, você consegue criar uma cópia de verificação, gravar cópia. Aqui tem todos os informes de rendimento, só depois que você acabar tudo, vai ter uma página com tudo isso aqui pronto, né? Então facilita bem, aqui vai ter a sua declaração, ó. Você consegue ver aqui o que você quer imprimir, facilita muito a vida mesmo na hora de você fazer os seus investimentos, tá bom? Bom, galera, então é isso. Se faltou alguma coisa que eu não expliquei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer ajudar vocês. Me segue no Instagram, @investindocomlucas, tá? O conteúdo lá é diário, stories, feed, tem bastante conteúdo legal, tá bom? Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa aquele like, manda para aquele seu amigo que quer aprender a fazer declaração anual de imposto de renda, tá com um monte de dificuldade para fazer, para ele conseguir declarar os dólares dele lá, fechou? Bom, galera, então foi um grande prazer fazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Deu bastante trabalho, ficou um vídeo longo, mas eu acho que não vão ficar dúvidas aqui sobre como fazer a declaração anual de imposto de renda. Bom, galera, então é isso, Lucas aqui, aquele abraço, valeu, falou, até e bora ficar milionário.